Graça e paz, muito bom dia para você que está ao vivo conosco e olá para você também que está assistindo essa mensagem em algum outro momento, outro dia, outra hora, ainda que na hora exata que Deus te chamou e conduziu para ouvir essa poderosa palavra de Deus falando aos nossos corações. Essa é a terceira mensagem da série Por quê? Nós começamos com Por que eu estou tão cansado? Essa foi uma boa pergunta para começar essa série. E semana passada o tema foi, por que eu não sinto a presença de Deus? Semana que vem, não hoje, semana que vem, nós vamos conversar sobre a questão, por que Deus usaria alguém como eu, alguém que sou falho, alguém que sou pecador, com todas as minhas dúvidas, com todos os meus medos, todas as minhas inseguranças, por que será que Deus teria motivos para usar alguém para fazer diferença neste mundo? Também é uma ótima pergunta, e nós vamos refletir sobre ela semana que vem. Mas agora, nós vamos falar a respeito de uma das perguntas mais comuns feitas por aqueles que oram, aqueles que são cristãos, e a pergunta é essa: por que Deus não responde a minha oração? Por que Deus não responde a minha oração? Essa é a pergunta de hoje. Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Pai de amor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar profundamente aos nossos corações, através da Tua palavra. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Se você é uma pessoa que ora constantemente, se você é uma pessoa que tem tradição cristã, provavelmente, seguramente, talvez você já se deparou com um momento em que Deus poderia atender a tua oração e Ele simplesmente não atendeu, Ele basicamente não atendeu. Isso nos faz te perguntar, me faz perguntar, nos faz perguntar, por quê? Deus, por que o Senhor não atendeu a minha oração? Até porque Cristo Jesus nos ensinou lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 13 ao verso 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí você lê um versículo como esse e pensa, eu pedi em nome de Jesus. Eu sei que Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas, mas Ele não respondeu a minha oração. Eu tenho lido a Bíblia, né? Você pode pensar, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho me dedicado ao longo dos anos e buscado a palavra de Deus, e eu vi que lá Josué, ele pediu para o sol parar, o sol parou, e de repente Ana pediu um filho, e depois ela conseguiu, Deus ouviu a oração dela, depois eu vi Daniel, e Daniel orou ao Senhor, e entre a cova dos leões, ele sai ileso, depois Jonas, que foi engolido por um grande peixe, ora dentro do ventre daquele peixe, e é literalmente vomitado em terra firme, e eu estou orando aqui todos os dias e nada acontece. Por que, Deus? Por quê? Essa é uma pergunta que faz total sentido para o momento que nós estamos vivenciando hoje. E essa é uma pergunta sincera, ela faz parte da nossa jornada. Nós temos várias histórias a respeito de orações respondidas e tantas outras de orações não respondidas. Talvez você já tenha me ouvido falar essa história, por isso hoje eu vou contar resumidamente, mas quando minha filha tinha 4 anos de idade, e ela era simplesmente doida em bolinha pula-pula, ela não podia ver aquelas máquinas de colocar uma moeda de R$1, e ela tinha 4 anos, nós estávamos em viagem, ela coloca a moedinha, antes de girar, ela fala, papai, eu quero aquela rosa. Eu falei, filha, não é assim que funciona. Entre o que você vê e o mecanismo aqui pode sair de outras cores. Imediatamente ela junta as duas mãozinhas e fala, papai do céu, eu quero uma bolinha pula-pula rosa. Ela vira e sai o quê? Uma bolinha rosa. Sai uma bolinha rosa. Então você se pergunta novamente, mas e quando nós oramos por coisas bem mais sérias, com impactos mais profundos, sabendo que Deus poderia fazer, poderia realizar, e Ele não faz? Esse é o grande questionamento dos nossos corações. Uma oração de uma esposa que quer engravidar, de um pai que quer se tornar pai, e aí são anos e anos de tentativa de oração, e o tempo só aumenta, o tempo de espera. Ou uma oração
para que o seu casamento, ao longo dos anos, seja restaurado, devido a tantas dificuldades, tantas brigas, tantas coisas que vocês vêm sofrendo juntos ao longo dos anos, e de repente, depois de anos de oração, termina, infelizmente, num divórcio. Ou um outro exemplo, talvez você esteja de joelhos dobrados há não 5, mas 10, 15 anos orando pelo seu filho, para que ele conheça o Senhor, para que Deus converta o seu coração, mas parece que o seu filho, a sua filha, só se afastam cada vez mais de Deus. Por que, Deus? Por que o Senhor não responde a minha oração? Assim como nós fizemos semana passada, eu quero, nesse primeiro momento, apresentar 3 possíveis respostas, 3 possíveis razões, bíblicas, do porquê Deus não responde todas as nossas orações positivamente, ou da maneira que nós pensamos ser positivamente. Novamente, eu quero te lembrar que eu não sou capaz de responder objetivamente o seu questionamento, mas juntos nós abriremos a palavra de Deus e deixaremos que Ele responda as perguntas mais sinceras do meu e do seu coração. Então, a primeira razão, você que está tomando notas, guarde isso, do porquê Deus não responde a sua oração, seja porque talvez o seu relacionamento com alguém esteja danificado, o seu relacionamento com alguém esteja quebrado. Aí você, oi? Pastor, Deus não atende a minha oração, porque talvez o meu relacionamento com alguém aqui esteja quebrado? Isso tem a ver com alguma coisa? Eu respondo para você, tudo. Tem tudo a ver. A Bíblia ela é repleta de versos diretos e indiretos sobre como os nossos relacionamentos horizontais estão intrinsecamente ligados, conectados à relação vertical do nosso relacionamento. Vamos começar com Levítico capítulo 6, verso 2. Eu vou citar esse verso. Se alguém pecar, cometendo uma ofensa contra o Senhor, olha só essa primeira frase, se alguém pecar cometendo uma ofensa contra o Senhor, aí eu te pergunto, ofensa contra quem? Ofensa contra Deus. Aí você pergunta, que tipo de ofensa contra o Senhor? O versículo continua, enganando o seu próximo. Se alguém pecar cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo, no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor ou roubado. Ou seja, quando você ofende o seu próximo, você está ofendendo o Senhor. Está mais do que claro que quando eu engano o meu próximo, eu também ofendo e peco contra o Senhor. Relação vertical e horizontal, elas não são separadas. Pastor, você citou um versículo do Antigo Testamento. Ok, então vamos nas palavras de Jesus. Acompanhe comigo Marcos capítulo 11, verso 24 a verso 26. Marcos capítulo 11, 24 a 26, Jesus nos diz, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, qual é o tema? O que Jesus está falando aqui? Oração. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Olha só, a fé importa na oração. Creiam que já o receberam, fé e oração. A gente já vai falar sobre isso. Guarda essa informação, vamos em frente. E assim lhes sucederá. Próximo verso, e quando estiverem orando, porque o tema do que Jesus está falando é oração, se tiverem alguma coisa contra alguém, relação horizontal, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Jesus está claramente falando sobre oração. Mas se você tem um relacionamento no âmbito horizontal danificado, você precisa tratar isso com essa pessoa antes de fazer petições na relação vertical. 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Jesus, em Mateus capítulo 5, 23 e 24, portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta ali diante do altar, e vá primeiro resolver o seu relacionamento horizontal, vá primeiro resolver e reconciliar-se com o seu irmão, depois volte, e então apresente a sua oferta. Nossos relacionamentos horizontais impactam nossos relacionamentos verticais. Tudo isso por quê? Porque, obviamente, que Deus se importa com os nossos relacionamentos.
Deus é um pai maravilhoso. Então, às vezes algumas analogias ou alguns exemplos sobre paternidade, elas funcionam. Não que a gente aplique a visão de paternidade de Deus na paternidade humana, mas é ao contrário. A paternidade humana é que aprende com a paternidade divina. Mas ainda assim a gente tem vislumbres da graça de Deus. E eu vou te dar um exemplo. Sabe quando as crianças estão brigando no carro de trás? Você que tem filhos, no plural, né? 2 ou 3. Eu ainda não tenho. Mas, enfim, vamos orar, né? Eu quero... Sabe quando as crianças estão brigando no banco de trás? Você talvez venha de uma família com irmãos, idade semelhante, banco traseiro, aquela briga todo dia, diária, com o teu irmão, com a tua irmã. Aí, num belo dia, a sua mãe e seu pai diz, nós vamos comprar sorvete de pote, beleza, em algum lugar. Aí, um irmão fala, eu quero de morango, eu quero de chocolate. Ah, mas eu escolhi primeiro. Não, mas você é menor. Não, mas é minha vez. Não, é a sua. Não, eu quero morango, eu quero chocolate. O caos no banco traseiro. O que a mãe, o que o pai faz? Para imediatamente e diz o seguinte, parem de brigar, porque senão não vai ter sorvete para ninguém. Eu amo esse exemplo, porque resolvam primeiro esse relacionamento horizontal entre vocês. Depois, vocês fazem uma petição, no caso o sorvete para mim. Por quê? Porque relacionamentos importam. Relacionamentos importam. Isso é muito sério. Vamos para um exemplo mais real, mais maduro, né? Vamos falar sobre, que acontece muito em ambientes religiosos, é o famoso cara espiritual, né? Não sei se você conhece o cara espiritual, mas eu vou explicar para você qual é o cara espiritual. O cara espiritual, ele chega na igreja, o cara espiritual, ele conhece versículos de cor, o cara espiritual, ele é bondoso, longânimo, cheio de amor na igreja, entre os irmãos, e diz, é o famoso, glória a Deus, aleluia, louvado seja, que bom que você está aqui, graça e paz do Senhor. Ele é um amor, as crianças brincam com ele cumprimenta todos, mas esse cara espiritual, quando chega em casa, ele deixa todo o amor na igreja, ele deixa toda a paciência na igreja, ele chega em casa, ele é uma pessoa completamente diferente, com todo o perdão da palavra, mas quando ele chega em casa, na vida real, ele é um completo babaca, porque aí ele não age com paciência para com os filhos, ele não age com paciência para com a esposa, ele é agressivo, ele é grosso, ele é irado, ele é arrogante, se considera superior à sua esposa e seus filhos. E o que a Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7? Olha só. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça de vida. Eu amo essa expressão co-herdeiras, porque não é infra-herdeiras, não é super-herdeiras, ela não é menos nem mais, ela é co-herdeiras da graça de Deus, da graça da vida. Por quê? De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha a profundidade disso que nós estamos lendo. Trate sua esposa com sabedoria, graça, honra, dignidade, amor, como co-herdeira do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe o que isso significa? Que um marido que não trata a sua esposa com honra, com graça, com dedicação, com amor, ele não pode esperar que as suas orações sejam respondidas. Simples assim. Simples assim. Não adianta nada. Ele não pode esperar. Primeiro ele tem que honrar a esposa em casa. Primeiro ele tem que ser gracioso em casa. Primeiro ele tem que ser parecido com Cristo Jesus em casa. Relacionamentos horizontais estão intrinsecamente conectados ao relacionamento vertical, porque que Deus não responde a minha oração. Talvez você esteja com um relacionamento danificado. O segundo motivo possível, se você estiver fazendo anotações, talvez você esteja com a motivação errada ao orar. Tiago capítulo 4, verso 3, quando pedem, falando sobre oração, não recebem, pois pedem por motivos errados. Motivação equivocada, motivação fora da direção, da centralidade de Deus para as nossas vidas, ou seja, motivação hedonista, motivação que gira em torno do meu umbigo, mas sempre com uma ótima justificativa.
Nossa, nós somos craques em justificativa. Vou te dar um exemplo clássico no meio gospel, né? Vamos lá. Eu escuto às vezes isso. Pastor, Deus tem que me abençoar. Porque, olha, se eu ganhar na Mega Sena, pastor, se eu ganhar na Mega Sena, você não sabe. Eu não vou dar 40 milhões. Acumulou, pastor, 40 milhões. Eu não vou dar 10% de dízimo para a igreja. Que isso? 10% de 40 milhões? Seria apenas 400 mil? Eu daria muito mais. Olha, Deus, se eu ganhar na Mega Sena, eu dou 50%. Uma oferta tentadora, hein, Deus? 20 milhões para mim, 20 milhões para a tua obra. Olha só o quanto de coisa a gente poderia fazer. Motivação errada. Completamente errada. Totalmente distorcida. E os fariseus faziam isso o tempo todo. Por isso que Jesus falava, está vendo esse pessoal aí? Os fariseus, esses mestres, esses líderes, eles fazem o quê? Eles vão nas esquinas e eles começam a orar de uma maneira assim, né? Eles dizem em voz alta, orações longas, e as orações deles são com outra entonação de voz, né? E eles começam a demonstrar todo o conhecimento teológico do Antigo Testamento. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eles começam a contar todas as histórias, porque eu sou bom, porque eu tenho seguido os teus mandamentos, porque eu tenho entregado o dízimo, porque eu tenho servido na tua obra, porque eu tenho acompanhado o sacerdote, porque eu. E eles ficavam nas esquinas, orando dessa maneira, em voz alta, não para adorar a Deus. Até porque eles não falavam para Deus, eles falavam sobre eles, mas para receber aplauso das pessoas. Eles não tinham um coração genuíno. Sabe, eu preciso ser bem honesto com você. Vou dar um outro exemplo. Talvez você esteja procurando constituir família. Você jovem, você maduro, você que está em busca da sua alma gêmea. Quero casar, pastor. Olha que desejo bom. Glória a Deus. É maravilhoso mesmo. Só que você começa assim, a fazer a seleção, né? Eu estou procurando uma garota aqui, ela precisa ser assim, sabe o que é, pastor? Ela precisa ter os cabelos compridos, ela precisa ter os olhos cor de mel, ela precisa estar com o bronzeado em cima, ela não pode ser também tão velha. Pastor, menos de 1,65 m não rola, mas ao mesmo tempo, se ela pesar mais que 72, também não dá certo. Ela precisa ter cintura, ela precisa ser linda, ela precisa ter um corpão. Pastor, tem que ser mais ou menos ali uma paniquete, mas ao mesmo tempo não tão uma paniquete, mas parecida com uma dançarina do Faustão. E aí você vai buscando, né, a garota dos seus sonhos, com a aparência física que você tanto deseja, e aí depois você consegue encontrar, você lança lá um chaveco lá, ela cai na sua, você começa a ter um relacionamento com ela, na primeira semana você percebe que, ela precisa ter um coração dedicado ao Senhor. Então, você ora, Deus, eu vou pedir que o Senhor converta o coração dela, em nome de Cristo Jesus, amém? E aí você convida ela para assistir um culto ou participar de uma live como essa aqui da Ipendaiá. Ela diz, está maluco? Eu não gosto dessas coisas aí de crente. Aí você pergunta, Deus, por que o Senhor não responde a minha oração? Deus, eu estou pedindo que o Senhor converta ela. Eu fico imaginando, né, o que Deus pensa. Você procurou só corpo, você procurou aparência física. Você não viu pelo coração, você não buscou uma moça cristã. É o que eu mais ouço, pastor, não tem menina na minha igreja. Pastor, não tem menina aqui. Cara, precisa um anjo entregar um cartãozinho para você com o nome? Né? Por que Deus não respondeu a minha oração? Você estava com a motivação correta? Esse é apenas um exemplo, tem outras áreas da nossa vida. Pastor, mas o meu motivo era bom, o meu motivo era certo. Super certo. Deus abençoa meu time na final do campeonato, porque eu apostei um fardinho de cerveja com meu amigo, e eu tenho que ganhar. Motivação certa? Aonde? Motivação completamente errada. Provérbios 16, verso 2, é claro para mim e para você. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros,
Ah, como eu amo esse versículo, quanta sabedoria em apenas uma frase, mas o Senhor avalia o espírito. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. É óbvio que parecem puros, é óbvio que parece certo, porque eu estou escolhendo esse caminho. Então o que eu escolho, eu acho que é o melhor para mim. Eu estou motivado pelo meu coração, pelo caminho que eu escolhi, e eu peço que depois me abençoe. Eu não quero entregar o meu caminho ao Senhor, né, para Ele fazer o mais, porque se eu entregar o meu caminho ao Senhor, pode ser que Ele trilhe um caminho que eu não esteja observando, que eu não esteja planejando, mas o provérbio diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros. A gente tem justificativa para tudo, mas é o Senhor que avalia o espírito. É o Senhor, não sou eu, não é você. Faz parte do ser humano, olha isso, faz parte do ser humano racionalizar qualquer tipo de comportamento quando ele se esforça por justificar-se. Mente, mãos, coração. Presta atenção, vou falar de novo. Faz parte de todo ser humano racionalizar todo comportamento quando ele se esforça por justificar-se. Ele racionaliza, ele pensa, a justificativa, ela vem pronta, para você provar que aquilo que você escolheu, aquilo que está no teu coração, é aquilo que você deve fazer. É ou não é? É engraçado porque eu tenho uma filha de 8 anos, e é muito engraçado, o nosso relacionamento, assim, é muito interessante como Deus ele vai agindo ali, a gente vai descobrindo coisas, exemplos e situações, né? Ela vem para mim solicitando presentes, né? Uma criança, pai, eu quero um presente. Ela vê na televisão alguma coisa, presente. Aí, tipo, novamente esses dias, pai, eu quero uma bebê reborn. Cara, você já pesquisou na internet como é uma bebê reborn? Né? A primeira vez que eu escutei isso, bebê reborn, eu não sabia o que era isso, né? Eu fui pesquisar na internet. Então, alguém, assim, inventou de fazer nenéns que tenham a mesma cara de joelho de quando o neném de verdade sai da barriga. O que é muito estranho, né? Porque não existe neném bonito assim quando nasce. Ele nasce todo enrugado, né? Cheio de meleca e tal. Mas alguém teve essa ideia e, por incrível que pareça, ganha muito dinheiro com essa ideia de fazer neném com essa cara de joelhinho, de criancinha nova e tal. É até meio assustador, porque esses dias eu vi uma senhora no supermercado carregando um bebê reborn, acho que da filha dela, e meio que na hora de comprar, né, dar espaço para o carrinho, ela deixou o bebê no chão. Você, meu Deus! Aí olhou, era uma boneca, era um bebê reborn. Isso daí engana, né? Aí os mais feinhos, né? Os pequenininhos e tal, os menores do bebê reborn, custam R$1.275. E os mais bonitinhos, grandão, mais pesado, né? Com peso de neném de verdade, passa de R$2.000, R$300.000. Gente, R$1.275 é dinheiro, é muito mais do que um salário mínimo aprovado hoje, esse ano aqui. Aí eu falei, filha, sem condições. E mesmo que tivesse condições, fora do eixo do bom senso, do que é justo, e o engraçado é que você precisa ouvir uma criança de 8 anos com todas as justificativas plausíveis do mundo, para mostrar para mim que realmente eu deveria comprar uma bebê reborn. Por quê? Porque todo ser humano é potencialmente capaz de racionalizar aquilo que ele vai gerar como comportamento quando ele se esforça, né? Para justificar o seu desejo. Então, uma criança de 8 anos começou, pai, eu preciso de uma boneca, porque, veja bem, essa boneca é totalmente diferente, ela é parecida como uma criança, e assim, pai, eu estou com 8 anos, então, eu ter cuidado de uma criança que parece um neném, vai me trazer mais maturidade, vai ser bom. Ela estava racionalizando tudo. Quando ela viu que não estava dando certo na razão, ela parte para a emoção, papai, eu te amo tanto, papai, nossa, você é o melhor pai do mundo, papai, eu ficaria muito feliz de ganhar essa bebê reborn, não vai dando certo, ela traz para a emoção para o lado negativo. Papai, eu ficaria muito triste com você se eu não ganhar. Enfim, a gente tem justificativa, gente. Não só crianças, mas principalmente adultos. Você tem as diversas justificativas para racionalizar o teu comportamento. Quando você quer comprar mais um par de sapatos, não é verdade? Qual é o teu vício? Qual é o teu consumo? Né? De par de sapatos a carros. Né? No meu caso, a minha dificuldade é livros. Eu sempre tenho uma justificativa para comprar um livro.
Minha esposa pergunta, mais um livro? Eu falo, conhecimento é poder. Eu trabalho com o conhecimento, eu preciso ler. E ela fala assim, não, mas você tem livros que você nem abriu e que você nem leu ainda, mas eles são muito importantes, eles podem esgotar. Não, mas eu sempre tenho uma justificativa para comprar livros, motivação errada. Motivação errada. Por que Deus não responde minha oração? Talvez seu relacionamento com alguém esteja quebrado, talvez você esteja com a motivação errada ao orar. E a terceira talvez você não creia que Deus atenderá a sua oração. Opa! Vou falar de novo. Talvez você não creia que Deus atenderá a sua oração. É isso mesmo que eu disse. E aqui eu vou ser bem cuidadoso, porque esse é um problema muito comum entre nós, cristãos, reformados, calvinistas. E eu já vou falar por que isso é comum e um tema delicado para nós. Mas acompanhe comigo o texto de Marcos 9. Porque lá em Marcos 9, a gente conta uma história muito profunda sobre a luta de um pai que tinha um filho que era tomado por um espírito maligno. Esse espírito maligno fazia com que o filho se jogasse no chão, jogava o filho violentamente no chão, o filho se machucava, e aquilo foi desde a infância, e o pai relata que esse espírito maligno começou a jogar essa criança no fogo, começou a jogar essa criança no rio, começou a jogar essa criança nos lagos, com o intuito de matar o seu filho. Então, essa é a carga emocional de um pai que vem sofrendo e lutando com isso há anos. Esse é o trauma, essa é a intensidade da dor de um pai. Então, esse pai, ele está a ponto de fazer qualquer coisa para salvar a vida do seu filho. Então, ele diz o seguinte para Jesus, em Marcos capítulo 9, verso 22. Jesus, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E olha como Jesus responde no verso 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. A gente não tem a ideia de como estava o coração de Jesus, como é que estava a emoção dele, mas olha que pergunta atravessada que ele recebeu. Se podes? Se podes? Ok, eu entendo a sua dor, mas você está perguntando para mim se eu posso, se eu sou capaz de curar, se eu sou poderoso para salvar. Olha o que você está me perguntando. Tudo é possível àquele que crê. Tudo. Porque o problema ali era a falta de fé. E aqui está o ponto que eu acabei de dizer sobre nós, cristãos, reformados, calvinistas, que cremos na soberania de Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes, nós confundimos soberania de Deus e fatalismo. E são coisas completamente distintas. Ok? Fatalismo é a visão de que tudo o que tem que acontecer, vai acontecer. Acontece. Não importa o que eu faça. Não importa o que você faça. Isso é fatalismo. E é totalmente diferente com a doutrina bíblica da soberania de Deus. Porque a soberania de Deus considera as nossas ações relacionadas a eventos futuros. Porque a soberania de Deus, ela considera a sua responsabilidade, a minha responsabilidade humana, como nós nos dirigimos a Deus, como nós tratamos o próximo, e mais, a soberania de Deus. Cristo Jesus nos ensina e deixa claro o poder da oração daquele que crê. A sua fé importa quando você ora. A sua fé importa quando você ora. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, fé, e assim lhes sucederá, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Logo, o problema é quando cristãos oram, mas no fundo, eles não acreditam que Deus vai fazer algo. Lá no fundo, eles se escondem naquela frase de, Deus, seja feita a tua vontade. Mas você diz isso, seja feita a tua vontade, não como uma atitude irreverente diante da soberania de Deus, e que você realmente deseja que a vontade dele seja feita aqui na terra como no céu. Mas você diz essa frase de uma maneira covarde, porque você não acredita. Você simplesmente não acredita. Então, seja feita a tua vontade. Acho que a sua vontade não vai ser nada, mas vamos terminar aí com essa frase legal no final da oração. Sabe? É aquela parábola clássica do pastor e dono do bar. Não sei se já ouviu. Se já ouviu, eu vou contar de novo. O pastor está na igreja, descobre que no mesmo quarteirão abre-se um bar. E o bar abre rasgando, vendendo,
festa, curtição, barulho, garrafa quebrada, gente na rua, atrapalhando o culto, né? Fazendo barulho. Aí o pastor se incomoda e fala assim, não é possível ter esse bar aqui. Então, o que a gente vai fazer? O pastor inicia a semana de oração contra o bar. Semana de oração contra o bar. Então, ele convoca toda a igreja para orar diariamente na igreja contra o bar. E aquilo vai se orando, dia a dia contra o bar. Um belo dia tem uma tempestade. Nessa tempestade, trovões e raios. O raio cai na onde? No bar. O estabelecimento pega fogo. Acaba com tudo. O dono do bar descobre. Mas ele já sabia que a igreja estava fazendo campanha de oração contra o bar. O que o dono do bar faz? Ele move uma ação judicial contra a igreja. Olha que interessante. A ação é recolhida e a audiência instaurada. E aí o juiz olha aquela situação e tipo, gente, o que está acontecendo aqui? O dono do bar fala, eu estava trabalhando no estado laico, posso trabalhar, está ali, o pastor ali começou a orar e Deus acabou com o meu bar. Então eu estou pedindo aqui indenização, danos morais, materiais e tudo que eu tenho direito. Porque por causa desse pastor aí, por causa da oração aí da igreja, acabou o meu sustento. Olha que interessante. O pastor fala, não foi isso não. Nós estávamos orando lá diariamente e não temos nada a ver com isso. Claro que tem, vocês oraram por isso. Claro que não, era uma reunião de oração inofensiva. E aquele debate até que o juiz fala, chega, porque eu não acredito no que eu estou ouvindo aqui. Pela primeira vez eu estou vendo um dono de bar que crê no poder da oração e um pastor que não crê. Claro que essa é uma parábola de humor, né? Provavelmente isso não existiu, mas ela ilustra a situação, né? Quantas pessoas se dizem cristãs, mas não acreditam realmente no poder da oração? O teólogo João Calvino, em uma de suas anotações sobre oração, ele escreveu, pedir algo a Deus sem esperança de receber é tentar a Deus. Pedir algo a Deus sem esperança de receber é tentar a Deus. É claro que não é porque você tem toda a fé do mundo, significa que Deus tem que fazer tudo isso que você deseja. Não, Deus não é o gênio da lâmpada, tá? O que eu estou querendo dizer para você é que a fé é fundamental para a resposta de oração. É o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante com uma onda do mar, levado, agitado pelo vento. Por que Deus não responde a minha oração? Talvez seu relacionamento com alguém esteja quebrado, talvez você esteja com a motivação errada a orar, talvez você não creia que Deus atenderá a sua oração. Agora que abordamos essas 3 possibilidades bíblicas de possíveis erros que nós cometemos, eu quero seguir para a resposta final da grande pergunta. Por que Deus não responde a minha oração? Pastor, meus relacionamentos estão consertados, eles estão restaurados. Eu entendo que as minhas motivações estão em Cristo. E eu realmente acredito que Deus tem poder para atender as minhas orações. Por que Ele não responde? Por que Ele não atende? E a resposta é, Deus tem algo diferente para a sua vida. Deus tem algo diferente para a sua vida. Deus, em sua vontade soberana, tem direcionamentos distintos, muitas vezes, ao planejamento humano. E mesmo que não consigamos compreender no momento, sabemos que a vontade dele é o melhor, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ainda que a gente não consiga mensurar ou descobrir, compreender, Deus tem algo diferente para a sua vida. É o que a palavra diz em 1 João 5, 14 e 15. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Quando oramos, devemos orar com essa confiança na vontade de Deus, porque se orarmos com essa confiança, e for da vontade dEle, Ele irá nos atender. Mas se não for, nós daremos glória a Deus, porque se estamos pedindo algo a Ele, fora de sua vontade, isso significa que, embora acreditemos que é o melhor, na verdade não é. E assim, mesmo que acreditemos que estamos certos, embora tenhamos certeza de que é isso que Deus deve fazer, Ele nos ama de maneira tão profunda, a ponto de não nos dar algo que não esteja de acordo com a sua vontade. E isso é incrível. Deus tem algo diferente para a sua vida. Temos exemplos disso na Bíblia. O apóstolo Paulo, encontrado por Deus, viveu para servir, plantar igrejas, sofrendo todo tipo de perseguição. Bom, esse é um cara que deveria ter as orações atendidas, não é?
Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar, lá em 2 Coríntios capítulo 12. Não sabemos o que era esse espinho, mas sabemos que por 3 vezes Paulo implorou que o tirasse dele. Ele lutou, ele orou, ele acreditou, e Deus não respondeu a oração dele. Por quê? Porque Deus tinha outros planos. E um dos planos de Deus era impedir que Paulo se tornasse um arrogante. Paulo pede que tire esse sofrimento, e Deus diz, não. Definitivamente, essa não era a resposta esperada. Não era algo que Paulo escolheu, não era algo que ele, queria. Contudo, Paulo entendeu a vontade de Deus e diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A tua graça me basta, seja nas fraquezas, seja nos insultos, seja nas perseguições, seja nas angústias, pode vir o que for, pois quando eu sou fraco, é que estou forte. O não de Deus foi uma resposta para que Paulo aprendesse a viver dependente da graça de Deus. E não é isso que nós precisamos em tempos de aflições? Não é isso que nós precisamos? Não é o sofrimento que nos molda? Não é isso que nós temos buscado como vida, como família? Fortalecimento, filhos fortes, crianças com fé em Deus. Senhor, aumenta a nossa fé. O sofrimento nos faz dependentes da graça de Deus. E assim, Deus fez de Paulo a pessoa que Ele criou para ser. Às vezes a gente não gosta das respostas de Deus. A gente não gosta, principalmente quando Ele diz não, ou quando Ele diz espere, né? Mas a verdade é que quando Deus tem algo diferente no plano soberano dEle, para as nossas vidas, é sempre o melhor e fundamentado na sua bondade. Estamos caminhando para o final. Eu quero contar uma história para você, vou resumir aqui, que sempre me impacta. Essa história se encontra nesse livro aqui, Life Stories, Find God's Voice of Truth, Through Every Day, do Mark Howell, sobre o cantor do Casting Crowns. Ele escreve esse livro de como ele foi produzindo e escrevendo as canções do CD Voice of Truth. Esse livro, infelizmente, não tem em português, eu acho que não vai ter, porque já ficou para trás esse álbum, mas o que faz desse livro especial são as histórias, os testemunhos que ele recebe e que ele encontra ao longo da composição do álbum. E sempre me impacta a história de um casal chamado Scott Devlin e Jessica Wolf. E me impacta mais, eu acho que vocês não vão conseguir ver, porque esse livro também mostra fotos, né? Então é difícil vocês verem aqui, mas é um casal lindo, ele tem 23 anos, ela 20, cheios de vida, cristãos, e que oravam pelo casamento deles. Noivos há 2 meses, orando pelo casamento, ele com 23, ela com 20 anos. Ela celebra 20 anos numa semana. Eles fazem, essa foto que está no livro é a foto de 2 dias antes do que eu vou contar para você o que aconteceu, quando ela completou 20 anos. 2 dias depois, eles estavam voltando para casa, ela pegou o carro dela e ele pegou o carro dele para acompanhá-la, porque estava chovendo forte. No meio do caminho, próximo à casa dela, uma árvore tinha caído, era de noite, ela não tinha percebido, ela foi desviar e ela acabou chocando o carro dela em frente a outra árvore. Scott vinha logo atrás, quando ele desce do carro, ele vê que a noiva dele, que ele amava, já estava sem vida. Jess morre imediatamente ali no acidente, e Scott, que conseguiu brecar e não aconteceu nada com ele, no carro atrás ele sobrevive. Um casal que orava por casamento. Um casal que tinha vida dedicada a Deus. Um casal de jovens, 20, 23 anos, orando sobre faculdade, orando sobre casamento, orando sobre filhos, orando sobre servir a igreja. E, de repente, todo sonho desaba. Todas essas orações não fazem mais sentido, porque Deus não respondeu da maneira que eles estavam orando. No funeral, mais de 500 pessoas. Quando o Scott pega o microfone para dar uma palavra a respeito de sua noiva, em lágrimas ele começa a testemunhar a respeito do amor que ela tinha por Cristo Jesus.
de como tudo na vida daquela moça reverberava em Cristo Jesus, de como ela servia na igreja, de como ela servia na comunidade, de como ela tinha coragem para falar de Jesus para as amigas da escola, para as amigas da faculdade, no trabalho, de como ela era uma pessoa que brilhava Cristo Jesus. E enquanto Scott falava isso, ele chorava, a família chorava, e eles louvaram a Deus durante esse enterro. E o que aconteceu é que naquele funeral, pessoas, ao ouvirem o testemunho da vida de Jess, que acabou com 20 anos, elas entregaram as suas vidas para Cristo Jesus. Só naquele funeral, várias pessoas, amigos de Scott, amigos de Jéssica, entregaram a vida para Jesus. No final do funeral, os amigos em lágrimas vinham dizer e abraçar o Scott. E ele respondia: olha, eu não trocaria a salvação dessas vidas para ter Jéssica de volta. Ela, mesmo cheia de vida, ela não desejaria voltar. Hoje, eu continuo cheio de vida, caminhando, sendo abraçado pela graça de Deus, e continuo sim louvando a Deus e adorando seu nome para sempre, pois sei que Deus vai continuar trazendo cada vez mais vidas para Ele, através do testemunho do que aconteceu com a minha noiva. Essa história, ela sempre me atinge de um jeito profundo, me lembrando que não importa o que aconteça, Deus reina. Não importa o que eu quero, Deus é bom. Não importa o que eu desejo, Deus continua sendo bom. Ele é inteiramente bom e a vontade dele é o que é de melhor. Eu sei que hoje você pode estar quebrado, você pode estar quebrada, magoada, com o coração despedaçado, mas hoje o Espírito Santo de Deus te lembra que Deus continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. E eu quero concluir essa mensagem de uma maneira objetiva e prática. De tudo que caminhamos até aqui, o que eu acredito sobre oração? A oração nos lembra que eu não estou no controle de tudo, mas ela mantém perto daquele que está. É assim que você deve orar. Lembrando que a oração nos lembra que nós não controlamos todas as coisas, mas a oração nos leva para perto daquele que controla todas as coisas. Pensar desta maneira nos faz entender que não é sobre os nossos desejos, mas sim sobre a vontade de Deus. Orar é experimentar a intimidade com Deus. Orar em nome de Jesus é comparecer diante de Deus, reconhecendo a nossa condição de filhos e filhas, e sabendo que Ele é um bom Pai, que a vontade dEle é o melhor para nós. Se Ele nos der, louvado seja o seu nome. Se Ele nos tirar, louvado seja o teu nome. Se o sol brilha sobre mim, eu estou em tuas mãos. Se tudo parece ruir, eu também estou em tuas mãos. Por que Deus não responde a minha oração? Hoje, Ele acabou de te responder. Que Ele pode todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê, que Ele responde positivamente. Ele é um bom Pai que deseja abençoar filhos e filhas. E que se Ele diz não, você continua a crer e a orar, porque a graça de Cristo Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele é bom, Ele é sempre bom, Ele pode todas as coisas, Ele responde, e se Ele diz não, Ele ainda é o melhor. Continue orando, e você contemplará a beleza de conhecer a Deus, porque Ele ouve a nossa oração. Feche os teus olhos. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui em Teu nome e o Senhor ouve a nossa voz. Ó Deus, nós Te amamos e Te adoramos. Obrigado, porque o Senhor nos ouve. Ouve o nosso clamor. O Senhor tudo pode. O Senhor responde. E nós estamos aqui com os corações abertos para que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a confiar quando nos falta confiança, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a esperar, entendendo que esperar não é ficar para trás, mas esperar é progredir, esperar no Senhor é caminhar. Deus, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, bondoso, e o Senhor cuida de nós. E anima corações, restaura o nosso interior, e que a cada dia a gente possa buscar mais e mais intimidade com o Senhor. Porque a Tua graça nos é suficiente, a Tua graça nos basta. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém
e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Eu desejo a você que está ao vivo aqui comigo um ótimo domingo na presença de Cristo Jesus. Você pode curtir essa mensagem, você deve curtir, você deve compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essa poderosa mensagem que Deus acabou de falar ao meu e ao seu coração. É tudo sobre Cristo Jesus, não é nada sobre nós. Ele ouve a nossa voz. Uma ótima semana, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.